Estamos iniciando hoje uma jornada agora em Atos e eu desejo muito que você leia. A minha proposta é estimular a leitura não só da palavra, mas também de vários livros. Trouxe ali na escola bíblica vários livros que eu indiquei para você poder ler, foi muito bom. E principalmente a leitura das Escrituras, que você possa ler, estudar, meditar, descansar, crescer na leitura das Escrituras. E hoje é domingo de ceia, logo você breve vai te poder fazer a celebração da ceia. E eu quero... Deixa eu ver se o tema está aqui. Acho que não tem uma imagem não, né? Tranquilo. A igreja que se alegra na mesa. Está de repente lá no grupo do WhatsApp, mas não dá para ver não, né? Tá, deixa quieto. A igreja que se alegra na mesa. Esse é o tema de hoje. Eu coloquei lá no grupo. A igreja que se alegra na mesa. E eu quero falar um pouquinho sobre a mesa não somente que a Bíblia fala muito sobre mesa, você vai ver isso tanto no Antigo Testamento como no Novo. Lá Jesus, lá em Apocalipse, fala do grande banquete que ele vai fazer, com certeza, em uma mesa. E há vários tipos de mesas quadradas, redondas, e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas antes de iniciar a mensagem em si, eu quero já dar aqui a proposta do que eu quero trazer, não por mim mesmo, mas pela palavra. Qual é o desejo? Que você possa estar ouvindo a mensagem e estar atento segundo essa direção que eu já vou lhe dar no início. A mensagem vai dizer o seguinte: o propósito da mensagem hoje é uma mensagem para você entender como é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vou dizer aqui para você, a proposta da mensagem de hoje, já em Atos, é como você analisa e vê e identifica uma igreja cheia do Espírito Santo e como é um cristão movido pelo Espírito. Então tenha isso em mente, quando você escutar a mensagem, o texto bíblico, que você analise e traga para a realidade aplicada hoje para a nossa igreja, a IB. Como está a nossa igreja hoje? E como você está como cristão? Vamos pensar sempre de forma coletiva e de forma individual, ok? Que você analise isso. A proposta da mensagem é essa. O texto vai nos mostrar quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo e de um cristão movido e cheio do Espírito, ok? Lembrando que o texto lá de Efésios, não é um texto que eu vou ler, mas o texto de Efésios 5 vai dizer que Paulo orienta o seguinte: não se embriaguem com vinho, em que há contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Se você gosta de português, você vai buscar e saber que o verbo enchei-vos é um verbo que está no modo imperativo. E o modo imperativo não é uma opção, é uma ordem. Quer dizer, um cristão que não está transbordante do Espírito está em pecado. Lembre-se que pecado não é só o que você faz, pecado é também o que você deixa de fazer. Uma igreja que não está cheia do Espírito é uma igreja em falha. Então vamos analisar aqui pelo texto como é uma igreja cheia do Espírito e como é um cristão movido e cheio do Espírito, ok? Falando sobre mesa, aqui como uma introdução a essa mensagem, mesa é um lugar, meu amado, eu até fiz aqui umas observações. Mesa é o lugar mais importante quando você vai fazer as suas refeições na sua casa. Eu espero que você, e lá em casa, nós sempre temos esse hábito desde pequeno. Graças a Deus agora, a minha esposa também sempre teve, e nós não temos hábitos de comer, por exemplo, na sala, no sofá, comer almoço, janta, em outro lugar que não seja onde? Na mesa. A mesa, irmãos, é um lugar de cura. A mesa é um lugar de diálogo. A mesa é um lugar de confronto e alegria, muitas vezes. De confronto, às vezes, de você ali com o seu filho, talvez com sua filha, de você ali, confronto que eu digo em amor. A mesa é um lugar de cura, é um lugar de salvação. Você vai ver muitas vezes Jesus fazendo suas refeições, sentado com pessoas e curando e restaurando vidas aonde? Na mesa. É na mesa. Mas pense o seguinte: quando você vai almoçar, jantar ou tomar um café, você vai comer comida, certo? E eu quero dizer para você algo que você esteja atento a isso. O que é mais importante não é o que está na mesa,
mas é o que está em volta da mesa. Eu quero que você pense nisso. Toda vez que você sentar para almoçar e jantar, que vocês almocem e jantem em família dos mesmos horários. Não deixe que um almoce uma hora, outro almoce outra, em horários diferentes e lugares diferentes. Família unida vai gerar uma igreja unida, amém, irmãos? Amém. Lugar da família se reunir para almoçar e jantar, qualquer coisa, é na mesa juntos. Juntos. Lembre-se de outra coisa, não é mais importante a comida, mas quem está à sua volta. A mesa deve ser um lugar de amor e comunhão. A mesa deve ser um lugar de alegria e verdade. A mesa deve ser um lugar de diálogo e de atenção, onde você vai ouvir a história da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, de você conversar e se alegrar ali enquanto você almoça, enquanto você janta. A mesa é um lugar de ensino. É um lugar, Júlio está ali, é empresário, é um lugar de muitas vezes resolver negócios, né, Júlio? É na mesa. Negócios são feitos, realizados e assinados em uma mesa de jantar, de almoço. É na mesa, irmão. E isso é tão bíblico, irmão. Jesus fazia muito isso e devemos também seguir esse exemplo. Nós somos a igreja de Jesus que celebra juntos na mesa. Hoje nós vamos fazer a ceia, celebrar a ceia. Isso faz todo sentido com a mensagem. Porque nós estamos celebrando a ceia não sozinhos. Eu não estou celebrando a ceia do Senhor individualmente. Eu estou celebrando a ceia do Senhor olhando para o meu irmão. Como é que está você? Como é que está o seu irmão que está do seu lado agora? O seu irmão que está sentado próximo de você, como ele está? Você se preocupa com isso? Você deve se preocupar. Não é só função minha, pastoral, é a função sua também. Que você, ao celebrar na mesa, você também deve olhar para mim. Puxa, como é que está o pastor? E eu olho para você, como é que você está? E você olha um para o outro, e como é que vocês estão? E um olhando para o outro em amor. Em amor. É a celebração da ceia, juntos como uma família, em amor. Um cuidando do outro. A mesa sempre foi um lugar onde Jesus transformava pessoas. E aqui é um lugar onde Jesus também transforma vidas em nome de Jesus. Eu creio nisso. Agora vamos lá para o texto de Atos. Eu sei que acho que vai ser projetado aqui. Valeu, cara. Até fera. Atos, capítulo 2. Eu vou dar uma adiantada, porque eu não vou estar depois, domingo que vem eu vou voltar para o capítulo 1 de novo, porque eu preciso falar daquele ato do Pentecostes. Mas como hoje é dia de ceia, eu precisava contextualizar para fazer sentido para você. Mas domingo que vem eu preciso voltar àquele ato da descida do Espírito, que para mim é um dos textos mais gloriosos que tem, e nós vamos muito aprender com aquele texto domingo que vem. Mas hoje eu quero desfrutar com você esse texto tão conhecido de Atos 2, de 42 ao 47. Contextualizando para você rapidamente. Esse texto é a igreja que tinha acabado de descer o Espírito Santo na promessa de Joel. Pedro tinha pregado em público e em uma pregação só. Já imaginou? Imaginou, Renato? Em uma pregação só, 3.000 almas se converteram de uma vez só, assim, ó. A igreja que estava pequenininha, em uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas. A igreja notou. E agora esse texto que nós vamos ler é justamente essas 3.000 pessoas, juntamente com os apóstolos, vivendo a alegria do Espírito de Deus nelas. É o que nós vamos identificar aqui, contextualizando com essa palavra mesa. Veja, no versículo 42, nós vamos bem de versículo a versículo, tá, Renato? Deixa no 42 aí por um tempo. No versículo 42, eu quero falar com você que a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que senta na mesa para aprender. Vou repetir para você. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que senta na mesa para aprender. Veja lá o texto de Atos 2,42 no início. Todos, você pode falar comigo todos, didaticamente? Todos. Veja lá, olha só o texto. Está na NVT? Tá. Todos se dedicavam de quê? De coração ao ensino. Eu vou colocar aqui, ao ensino dos apóstolos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Pausa aí.
A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se coloca na mesa para aprender. Lembre-se do início que eu falei? Vamos contextualizar para nós e para você mesmo. Como está a sua vida de aprendizagem das Escrituras? Como está nós, como igreja, com a relação ao ensino das Escrituras? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele se coloca na mesa para aprender. Veja, todos se dedicavam. Você conhece esse verbo? Se dedicavam. O que é esse verbo se dedicar? É algo que faz com quê? Com empenho, com força, com foco, com desejo, com prazer. E fazia de qualquer jeito? Não, fazia de quê? De coração. Não fazia algo empurrado, não era algo obrigado, era algo voluntário. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Quando fala ao ensino dos apóstolos, ele está falando do quê? Das Escrituras, meu amado. Das Escrituras. E eu quero aproveitar aqui e que você se analise, e ao mesmo tempo eu preciso chamar você, porque eu como pastor preciso fazer isso. Eu falei hoje na EBD até com o Mateus aqui, falando aqui, conversando com o Mateus, menino de ouro esse aqui conosco. Vai ser uma peça que vai, nossa, Deus vai te usar muito aqui, filho. E eu falei para ele, tá vendo essa placa que está aqui, ó? Uma família para pertencer? Essa placa aqui, irmão, não é para decorar a igreja. Ele é para nos mostrar aonde devemos chegar. É um alvo para nós, certo? Uma família para pertencer. Somos a família de Deus, mas a questão do pertencimento tem a ver com o comprometimento da igreja, não comigo como pastor, mas com o Senhor da obra. Irmãos, com todo carinho eu digo isso. Nós temos 35 membros aqui em nossa igreja. O tripé da igreja, para ela chegar a esse nível de pertencimento e comprometimento. E eu sempre digo isso para vocês, amados, que eu não espero uma igreja perfeita. Você já ouviu falar isso já? Não espero uma igreja perfeita, meu amado, e não será. Mas eu espero ela como? Que ela seja... Mudou alguma coisa aqui? Vou pegar o outro. Alô? Nossa! Agora ficou bom. Eu não espero uma igreja perfeita, mas eu espero uma igreja o quê? Se lembra? Quem se lembra que eu falo? Madura. E uma igreja saudável. Uma igreja madura e saudável. Para isso acontecer, tripé da nossa igreja. Culto de celebração hoje. Lembre-se, é um culto de celebração. O que significa a palavra celebrar? Celebrar, irmão, alegria. Lembre-se que a alegria é um fruto do Espírito, certo? O Espírito Santo está em você, sim ou não? Sim. Vamos lá, irmão, desperte aí, não dorme não, por favor. Não vou deixar você dormir não. O Espírito Santo está em você, sim ou não? Sim. Lembre-se que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A alegria. A alegria, meu amado, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, quando falamos celebração, você está celebrando com alegria ao Deus que te deu a vida, ao Deus que perdoou você, ao Deus que tirou o seu nome, que era destinado ao inferno, e escreveu o seu nome no livro da vida. Ah, irmão, você está triste porque alguma coisa aconteceu na sua casa? Ah, você está triste porque está com uns probleminhas. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Ele te libertou do inferno e te deu vida para te levar para o céu. Oh, vamos celebrar. Vamos celebrar a vida com alegria. Alegria. O Espírito Santo, se algo está atrapalhando, você tem que falar, Senhor, porque há uma cooperação, ok? Há uma cooperação, você precisa cooperar. O Espírito Santo tem uma função em sua vida: transformar você na imagem e semelhança de Jesus. Você precisa parecer com Jesus, e é o Espírito Santo que vai fazer isso em você. Mas Ele não vai te obrigar, Ele quer trabalhar com você. Ele precisa que você também faça. É um trabalho em conjunto, ok? É tipo uma perna, é que nem aqui, eu tenho a perna direita e a esquerda.
Se eu caminhar, eu vou para a direita, mas o Espírito Santo quer que você para a esquerda ande, ok? O corpo precisa se mover, você precisa agir. Então, é desejo de Deus que você se dedique. Irmão, o tripé é esse. Primeiro que eu falei, celebração. Celebração. Isso envolve diretamente duas coisas, que é a cadeira, né? Tem que nem esse aqui, esse tripézinho aqui, tá vendo? Essa haste aqui que está segurando aqui o microfone, o microfone não, a câmera está me gravando aqui agora. Tá vendo ali o tripé? E se eu quebrar uma dela ali, o que acontece, Fê? Cai. Se quebrar uma, cai. Quais são o tripé? Culto de celebração com alegria. Segundo, palavra, estudo bíblico, EBD. Qual é o terceiro? Oração. Se você quebrar uma perna dessa, me desculpe, acabou para você. Você vai só... você vai viver uma vida cristã, tipo aquele personagem daquele desenho antigo. Ó vida, ó céu. Você lembra desse desenho? Tudo é ó vida, ó céu. Por quê? Porque falta o mover do Espírito. E eu oro, irmãos, para que você entenda isso. É arroz com feijão. Você acha que Satanás quer bloquear você de vir a esse lugar? Ele nem se importa se você vem a este lugar ou não. Pode ir, meu querido. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai te bloquear de estudar isso. E ele vai te bloquear de orar. Sabe por quê? Porque se ele te bloquear de orar e de se dedicar à palavra, quando você vier para o culto, vai ser um culto, que nem eu falei algumas vezes, é o culto bola murcha. Já viu o culto bola murcha? Já viu bola murcha? Lembra-se? Eu fiz esse exemplo uma vez na reunião de oração. Nós somos, amado, pegue aqui uma bexiga. Nós somos uma bexiga com um pequeno furinho nela. Aí quando você vem para o culto, o Espírito Santo vem e enche ela de água. E faz assim, ó. Ela enche de água. Certo? Só que você tem um furo, irmão. Não adianta, você tem um furinho bem pequenininho que começa a vazar água. Você sai do culto e já está vazando. E aí se segunda-feira você não renovar essa água pela oração e pela palavra, vai esvaziando. Vai esvaziando. Aí segunda você já esvaziou um pouco. Terça esvaziou. Quando chega na quinta-feira você já está assim, ó. Murchinho. Aí quando chega para celebrar, não tem o quê? Não tem vida. Não tem vida, aí precisa de um renovo. Aí enche de novo pela palavra, passa a semana inteira, de novo. É por isso que Satanás ele sabe que se ele bloquear você de orar e estudar a palavra, você não consegue vivenciar uma vida poderosa nele. Irmão, a igreja que senta na mesa, ela senta para aprender. Irmão, eu te convido, eu não sei o que você faz, eu sei talvez, irmão, eu sei que seja difícil orar. Mas eu tenho certeza que se você tivesse um cheque aqui, eu falasse assim, ó, semana que vem, se você der o seu nome, 5 horas da tarde, você vai ter um cheque de R$1.000. Não, até aqui. Um cheque de R$10.000, talvez você viria. Ou mais, talvez, né? Não sei. Eu viria. Irmãos, nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Venha, cadê você na EBD? Desculpa, agora eu vou ser bem chato. Você me desculpa. Você diz que, pastor, é chato, sou chato mesmo. Cadê você na palavra, irmão? Cadê você aqui? Eu falo que isso não vai chegar, não vai acontecer. Irmão, eu choro, pergunta a minha esposa. Posso falar uma coisa para vocês com todo carinho aqui? Eu já pensei até em desistir, irmão. Isso não vai acontecer se não houver. Eu quero ver milagres. Eu quero ver o sobrenatural. Agora eu estou desabafando aqui, irmão. Eu quero ver um milagre, eu quero ver o poder de Deus aqui, mas não vai acontecer se não tiver unidade. Não é só o pastor. Se não tiver a unidade do povo, não há milagre, não vai ter céus abertos. Uma família para pertencer. Cadê vocês 5 horas aqui para estudar a palavra? Não consigo. Não consegue, não, desculpa. Não consegue por quê? Cadê você para estudar a palavra juntos? Juntos aqui. Eu falo assim, imagine todo esse grupo aqui estudando a palavra. Como é que foi hoje, Mateus? Cara, que isso, meu Deus do céu. Eu cheguei antes, sabe? O Mateus está dando aqui, o Mateus chega aqui, ele está na porta aqui, ó, ligando, pastor, cadê você? Eu como mesmo. Legal, cara. Pô, que todos têm essa empolgação. Eu sei, então, eu tenho família, eu tenho meus irmãos, eu sei. Eu sei que eu olho, se você pegar aquelas revistas ali, que tá naquela mesa ali, ó, vai te constranger. Se você olhar os exemplos daqueles cristãos que estão na África, que para chegar num culto anda 2 dias, a pé, eu não sei, irmão, você tem carro. Você tem carro, você mora aqui do lado. Agora o máximo tem os irmãos de Urubês, que é até mais desafiador, né?
Tem gente que vai para o culto que anda 2 dias para chegar no culto, debaixo de perseguição, com aquele receio de se chegar na igreja, os caras do chamado Boko Haram vai chegar lá com um fuzil e matar os caras. E mesmo assim estão lá, de joelho. É uma das igrejas que mais cresce na Nigéria. Olha os testemunhos ali. Você chora, me constrange. Eu desafio você, meu amado, com todo carinho. Eu sei que eu estou sendo forte agora, mas eu quero te sacudir agora, em nome de Jesus. Eu tenho orado por você todos os dias. Eu falo, Senhor, desperta. Desperta. Por favor, desperta. Eu quero ver algo acontecer na minha vida, não só na minha vida, mas nessa cidade. É algo mais. Será que é só vir domingo? Não, é muito mais. Quantos jovens, né, Mata? Tem tantos jovens perdidos. Eu fico vendo, Deus, é tanta gente. Precisamos despertar. A conversão leva uma vida inteira, minha gente. Não é você vai se converter aqui e falar, não converter. É a vida, né, Matheus? É difícil. Se você está pensando que você vai se converter, se o problema vai acabar, cara, sai fora. Porque só vai vir mais problema, vai vir mais luta, porque Deus vai te testar cada dia mais. E se você não estiver preparado, você vai desistir. É isso aí. Obrigado, Matheus. Mas é isso aí, irmãos. Eu te convido. A igreja que senta na mesa é a igreja para aprender. Que você receba essa palavra com muito amor no seu coração, tá bom? E se você está chateado e magoado, me perdoa já. É uma mesa, é uma igreja que senta na mesa para aprender. Essa igreja que senta na mesa para aprender é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que tem membros cheios do Espírito Santo. Você se identifica com isso? Veja, no versículo 42 ainda, e eu vou só ajustar, chegando só ao início dele, porque vai dizer o seguinte, ó: todos se dedicavam de coração, eu só coloquei agora a outra frase, todos se dedicavam de coração à comunhão e ao partir do pão. Essa é uma igreja que senta na mesa para encorajar. Você, irmão, novamente, olha só, hoje é dia, né? Meu Deus do céu. Muitas vezes, irmão, eu queria tanto receber visita, mas você está visitando alguém? A gente só quer receber. Visite alguém, irmão. Sai da sua casa, coloque na sua agenda alguém para você visitar, né? Aqui está dizendo o seguinte, ó: a igreja que senta na mesa, ela senta na mesa para encorajar. Ela toma uma atitude proativa para ir lá naquele meu irmão, para encorajar ele, para que ele fique. Como é que você está, irmão? Por exemplo, você consegue identificar aqui umas 5 pessoas que não veio no culto hoje? Se você não consegue identificar 5 pessoas que não veio no culto hoje, então algo está muito sério contigo. Você consegue identificar 5 pessoas que não veio no culto hoje? Você é chamado para encorajar pessoas aqui dentro. A igreja é cheia do Espírito Santo. Ela se dedicava de coração à comunhão. O que é comunhão? Comunhão não é só tomar café, comer um churrasco, comer uma pizza, não. A comunhão bíblica é estimular. É eu, no momento que eu estou na mesa, comendo com o Mateus, eu falo: Mateus, como é que está a sua vida de oração, Mateus? Eu tenho tido problemas, estou sendo meio preguiçoso. Pô, te ajudo, cara, vamos orar junto. Você precisa de ajuda? Talvez eu não saiba, pastor, me ajude, pastor, eu estou precisando de ajuda em oração, preciso de ajuda de entender. Eu te ajudo, amado. Fala. Mas a igreja cheia do Espírito Santo é aquela que senta na mesa para encorajar. Veja, todos se dedicavam de coração à comunhão e ao partir do pão. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer. Já ouviu falar? Esse aqui. Vai ouvir falar dele lá no seminário. Francis Schaeffer disse, num livro de teologia sistemática dele, em um estudo de João 17, eu peguei esse trecho do livro dele. Lá no capítulo 17 ele fala o seguinte: no capítulo 17 você sabe que João 17 é a oração de Jesus. É Jesus pedindo, sabe o que Jesus está pedindo na oração dele, João 17? Você lembra, Renato, o que ele está pedindo na oração dele? Está pedindo a unidade da igreja. Jesus está orando por mim, por nós, pedindo a unidade da igreja, em João 17, lá no finalzinho dele. E ele vai dizer o seguinte, ó: o ponto é que, se um cristão individual não demonstra amor por outros cristãos verdadeiros, o mundo tem o direito de julgar que tal não é um cristão. Vou repetir. Em João 17, no estudo do teólogo Schaeffer, o ponto é
que se um cristão individual não demonstra amor por outros cristãos verdadeiros, o mundo, as pessoas, têm o direito de julgar você que você não é um cristão. Lá no versículo 42 ainda diz assim: todos se dedicavam de coração à oração. Olha o tripé de novo aí: culto de celebração, estudo da palavra e o quê? Oração. A igreja que senta na mesa para orar é uma igreja cheia do Espírito Santo. Novamente, quarta-feira na reunião de oração, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém não, tem. Eu fico louvo a Deus pelos irmãos de UPS. Se não fosse irmão de UPS, estaria só eu e minha mãe aqui, muitas vezes. Eu, minha mãe e minha esposa, às vezes, só. Não, tem a irmã Terezinha que vem também, às vezes, né? Tem aqueles aqui de Pirata. Mas eu penso, imagine, olha só. Imagine se todos aqui estivessem juntos aqui em oração, Renato. Imagine todos nós aqui de joelhos, buscando Deus, aviva-nos. Imagine todos aqui buscando, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, constantemente. Imagine o poder de Deus se manifestar aqui neste lugar. Isso só não está acontecendo, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo no início desse versículo, porque nós não estamos nos dedicando de todo o coração. Nós não estamos nos dedicando de todo o coração, e por isso não está acontecendo nada que eu digo. A igreja que senta na mesa para orar é uma igreja cheia do Espírito Santo. E o cristão que se propõe a isso é um cristão cheio e movido pelo Espírito Santo. Versículo 43, vou avançar aqui. Dizia assim no versículo 43: havia em todos eles, olha só, irmãos, eu sei, me desculpe, mas o texto é muito lambado. Havia em todos eles o quê? Um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Sabe por que os apóstolos estavam acontecendo sinais e maravilhas? Sabe por quê? Porque lá atrás, sabe no versículo 42? Porque todos estavam se dedicando ao quê? À oração, ao estudo da palavra, à visitação, ao cuidado com os irmãos. E por causa disso que estava acontecendo, havia um temor da igreja e os sinais e maravilhas aconteciam. Eu te pergunto, você quer ver sinais e maravilhas aqui? Você quer ver o sobrenatural acontecendo neste lugar? Irmãos, é só a gente obedecer o versículo 42. É simples. Vamos obedecer o versículo 42 juntos. Iremos ver aqui acontecer em nossos olhos. Porque o Deus que está aqui, o Senhor dos Senhores que está nesse texto, é o mesmo Deus. Você acredita nisso? É o mesmo Senhor. E você não acha que Ele quer fazer esses milagres acontecerem aqui? Claro que Ele quer. Lá em Jeremias, que diz assim, que se nós buscarmos a Ele, nós o encontraremos quando buscarmos de quê? De todo o coração, meu amado. Esse é o segredo, é o coração. E você sabe quando você está fazendo algo de coração ou não? Você sabe. Você sabe quando você está vindo da igreja de coração ou não? Você sabe. Havia um temor profundo naquela igreja. E sabe, essa é a igreja que senta na mesa para honrar. Honrar significa reconhecimento mais investimento. Guarde isso. Honrar significa reconhecimento e mais investimento. Se eu vou honrar a Deus, eu vou reconhecer quem Ele é na minha vida e vou investir tudo de mim para Ele. E além da honra, você vai ver que a igreja cheia do Espírito Santo, ela também existe honra uns com os outros. É um honrando o outro. Eu não me coloco acima de você, meus irmãos. E nem vocês devem se colocar acima de mim. Nós somos iguais diante do Senhor, amém? Eu te honro porque Cristo fez o que Cristo fez na sua vida. Eu celebro a Deus pelo que Deus fez em você. Uma igreja que senta na mesa para honrar é uma igreja que tem profundo temor, e esse temor não é somente medo, mas é um profundo respeito, uma profunda reverência. E esse profundo respeito e reverência faz você viver longe do pecado. Longe, você tem que odiar tudo que Deus odeia. Odiar tudo que Deus odeia e deve amar tudo que Deus ama. E quando você se encontra para celebrar o Senhor com um coração que odeia o pecado, por reverência a Ele, por honrá-lo,
Deus se manifesta de forma gloriosa. É uma igreja que se coloca na mesa para honrar. Versículo 44 a 45 diz assim: olha, os que criam se reuniam num só lugar. Olha só, de novo unidade. Olha a unidade do texto de novo. Os que criam, e olha que não era 35, nós temos aqui 35. Se lembra quanto que era a igreja? Quanto era o número mesmo da igreja? Depois foi 5 mil, mas era 3 mil, lembre-se. Irmão, 3 mil pessoas, 3 mil pessoas. Não tinha esse negócio de desculpa. Não tinha esse negócio de desculpa, não fui o cara disso, não fui o cara aquilo. Para mim, quem dá desculpa não dá resultado. Quem dá muita desculpa porque não dá resultado, não tem vida, entende? Então é o seguinte, eram 3 mil pessoas, 3 mil pessoas juntas, veja, os que criam, eram 3 mil almas, num só lugar, e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados. Essa é uma igreja que senta na mesa para ajudar. O necessitado é prioridade, as vidas são prioridade. Existe cura e renovação espiritual quando a igreja se relaciona com aqueles que estão em necessidade. Eu sempre oriento assim, quando eu vejo um amigo, um cristão, que vem falar para mim: pastor, eu estou cheio de problemas, estou em depressão e tal. Sabe o que eu falo? Sabe qual é o meu remédio? É claro, talvez procurar um auxílio médico, medicamentoso, se é uma depressão, né? Se chama depressão, tem a exógena e endógena, que é dentro e fora. Se é uma depressão que vem, né, você precisa de um auxílio médico, ok, faça isso. Mas sabe qual é um dos melhores remédios que a Bíblia orienta? É quando você para de olhar para si mesmo e começa a olhar para o outro. Você vai auxiliar as pessoas. Ajude as pessoas. É isso que o texto está dizendo. A cura e renovação espiritual, quando você começa a ajudar pessoas, quando você para de olhar para si e começa a olhar para o outro. Irmãos, lá em Provérbios diz que se você for esperar o tempo certo para semear, você nunca vai semear. Mas pastor, eu não vou fazer isso porque eu estou com muitos problemas. Me diga, quem não está com problemas? Eu tenho problemas, você tem? Se eu perguntar aqui, alguém sem problemas nenhum, levante a mão. Você conhece? Todos nós temos, um em graus maiores, outros menores. Se você for esperar não ter problema nenhum para servir, para fazer alguma coisa, me desculpe, você vai morrer e não vai fazer isso. Irmãos, o tempo é agora, é já. O tempo é agora. Há uma cura, há uma renovação. Quando você se propõe, mesmo com lutas, a você ajudar. Sabe quem é o maior exemplo? Jesus Cristo, seu maior exemplo. Lembre-se do ato final dele? Ele estava onde? Na cruz. Irmão, Jesus está na cruz. Jesus tinha tomado um couro, desculpa a palavra. Ele tinha tomado um couro dos romanos, apanhou que um monte. E ele está na cruz. E o cara do lado fala assim: Senhor, se lembre de mim, se como entrar no teu reino. Jesus fez questão de parar de olhar e poder falar assim: filho, só feia tua dor, vai. Eu estou todo lambado aqui. Cada um com os seus problemas. Jesus podia falar isso? Cada um com os seus problemas. Sofre a tua pena aí, que deixa eu sofrer a minha pena aqui. Não. Jesus para de olhar para a dor dele. Meu amado, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aquele homem na cruz foi confortado por Jesus, que também estava na cruz, cheio de problemas, mas ele estava se preocupado com o outro. Esse é o nosso maior exemplo. Talvez você está aqui, sendo massacrado. Eu sei, irmãos, você não está só. Mas não pare de ajudar as pessoas. Não pare de se importar com as pessoas. Ore mais pelas pessoas. Visite as pessoas. Mas eu estou cheio de problema. Não importa. Deus vai cuidar deles. Vá lá auxiliar as pessoas. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja, um cristão cheio do Espírito Santo, ele se importa. Ele senta na mesa para ajudar as pessoas. Versículo 46 diz assim: adoravam juntos no templo. De novo, olha aqui, juntos. De novo, irmãos. Olha aqui, juntos. Adoravam o quê? Juntos. Juntos. Olha aqui, adoravam juntos no templo. Semanalmente? Meu Deus do céu. E olha que a gente só tem encontro 2 vezes na semana, hein? É só quarta e domingo.
E eles aqui, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande tristeza, com grande alegria e generosidade. Essa é uma igreja que senta na mesa para adorar. Uma igreja adoradora. Adorar, irmãos, não é só fazer o que a Paula faz aqui. Adorar é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. É a igreja que senta na mesa para adorar. Onde quer que o Espírito Santo traga renovação, sempre vai existir uma adoração abundante. Se o Espírito Santo está renovando você hoje, aqui e agora, haverá em você um estilo de vida de adoração abundante. Ou você vai sair daqui e vai continuar do mesmo jeito. A igreja que senta na mesa para testemunhar é aquela que cumpre o versículo 47. É o último, né? E chega, né, por hoje. Hoje foi pancado, né? É o Espírito de Deus aí. Olha, digo para você, irmão, não era desse jeito que eu ia falar, não. Eu sinto que é Deus falando aqui. Isso é para mim também, tá? Não estou longe disso, não. Eu quero dizer para você o que Jesus disse lá em Apocalipse. Ouça, igreja, o que o Espírito Santo diz. Ouça, igreja, o que o Espírito Santo diz. Não negligencie isso que eu estou falando. Não era desse jeito. Eu sinto que Deus está mexendo comigo aqui, torcendo. Tem alguma coisa acontecendo. Eu espero que isso seja para correção nossa, para que a gente de fato vivencie isso. Veja, Atos 2,47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você quer ver essa igreja crescer? Faça a sua parte. Ore por alguém, visite alguém, evangelize alguém. Visite alguém. Às vezes a gente quer ver a igreja crescer, mas você não ora por ninguém, não visita ninguém, não evangeliza ninguém. Eu quero te perguntar para você pensar agora, qual foi na sua história de conversão? Eu não sei quantos anos de convertido você tem, eu não sei. Qual foi na sua história de conversão? Qual foi? Preste atenção nessa pergunta, para você refletir, ok? Qual foi na sua história de conversão a última pessoa, estou dando a última pessoa que você orou, que você evangelizou e ela se batizou e está firme com Deus hoje? Pelo seu testemunho, pela sua dedicação, pelo seu evangelismo. Traz a sua mente aí, por favor, na sua história de conversão, qual foi a última pessoa que você botou o nome daquela pessoa lá para orar, todos os dias, que você visitou, que você chorou, que às vezes teve que expulsar demônio, que você foi lá, evangelizou, e essa pessoa se encontrou com Cristo, você discipulou, e essa pessoa se batizou, e hoje ela está firme por Deus, ela vai morar no céu, por causa do seu trabalho. Qual foi a última pessoa? Pense aí. Isso vai mostrar literalmente como você tem vivido o Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que testemunha, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja renovada no Espírito está sempre em busca dos perdidos para lhes anunciar a salvação de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu não quero, já falei muitas vezes aqui, eu não vou aplicar métodos de evangelismo aqui. Eu acho isso até ridículo. Às vezes eu vejo igrejas lá, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, campanhas. Para mim, é que nem esse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Livro que vale a pena você comprar. Aqui, ó. Se você gosta, já quero estimular você a leitura, não estou ganhando nada com isso, tá? Por favor. A Treliça e a Videira. Esse livro é fantástico. A treliça e a videira, você sabe o que é uma treliça e videira, né? Videira de uvas. E a treliça é a estrutura que segura. Ela é importante também. Mas muitas vezes as igrejas estão muito preocupadas em construir treliças. E se esquecem do fruto que é projetado por uma vida de adoração autêntica. E aí se preocupam em fazer métodos de evangelismo, mas as pessoas entram e saem, porque não há verdadeiro amor. Eu peço a Deus que haja em nós, sem tipo de estrutura de evangelismo nenhum, mas que seja uma vida orgânica de adoração. Uma pessoa apaixonada por Jesus,
que quando vai na padaria, vai comprar um pão, mas se a pessoa falar, puxa, eu sei que você é cristão, senhora, come logo, você testemunha do Evangelho lá. Você testemunha do Evangelho onde você estiver. Aonde você estiver. Talvez você está, não estou dizendo por favor, talvez você está lá no seu trabalho, você tem amigos não cristãos. Talvez você está lá no seu trabalho, já tem anos que você está lá, e as pessoas nunca foram para a igreja com você. Meu irmão, leve a palavra. Você está em missão. É uma vida orgânica de evangelismo. Entende? Sabe o que é vida orgânica de evangelismo? Sem forçação de barra, sem estruturas te empurrando a fazer isso. É simplesmente você ir e pregar. E eu quero finalizar, já para fazer a ceia e finalizar. A fé cristã é uma realidade diária e não uma rotina semanal. Quero fechar aqui com você. A fé cristã não é uma realidade a fé cristã é uma realidade diária e não uma rotina semanal. Jesus não pode ser um aplicativo de celular para você. Sabe o que é aplicativo de celular? Você tem celular, não tem? Aí lá você tem celular da Bíblia, aplicativo da Bíblia. Jesus não pode ser um aplicativo que você só acessa no domingo. Opa, culto, você aplica. Segunda-feira, tira, não, agora estou com outro aplicativo. Jesus não pode ser um aplicativo de celular para você. Jesus tem que ser tudo para você, amém, irmão? Amém. Eu achei fraco isso, amém? Desculpe, irmãos, não sou eu. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. E aí vai depender agora da sua resposta. O que eu falei aqui, irmãos, não estou querendo aqui massacrar você, te acusar. Eu estou nesse barco também, tá? Eu não estou falando de longe, eu estou nesse barco também. Eu estou me avaliando, Senhor, eu preciso jejuar mais. Eu preciso buscar a tua presença, Senhor, fala comigo cada vez mais. Senhor, muitas vezes eu estava no meu quarto de oração e, Senhor, eu ouvia a sua voz. Pai, cadê? Eu não estou ouvindo mais, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, por favor. E eu tenho um caderninho que está o nome de cada um de vocês. Irmãos, eu oro pelo fulano, pelo Senhor. Pai, haja na vida desse irmão, por favor. Haja na vida desse irmão. Mas, irmão, não adianta só eu orar por você, se você não estiver agindo também. Por favor, participe comigo, pelo amor de Deus. Eu suplico isso. Você está disposto, amém? Amém. Então vamos orar. Feche seus olhos, então. E depois de tudo isso que você ouviu, que você dê uma resposta adequada ao Senhor. Eu não vou orar aqui com você, vou dar um tempo para você orar. E logo em seguida já vamos fazer a ceia e finalizar o culto de hoje. Eu vou deixar você, pode aumentar um pouquinho o som, deixa eu dar aqui um minutinho para você orar. Pode finalizar, obrigado.